gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim te indicar alguns livros pra você ler agora no inverno, nesses dias bem frios, assim, né, gente? Com aquela cobertinha, aquela xícara de café e tudo mais. Porque assim, eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, os livros eles têm uma vibe, sabe? Não necessariamente ele precisa se passar no inverno ou no verão ou algo do tipo, mas pra mim eles passam uma sensação. Sabe quando você tá lendo um livro, você começa, sei lá, a imaginar certinho o cheiro de alguma coisa, ou que você sente aquele aconchego, sabe? Você adoraria estar na frente de uma lareira, né, com uma cobertinha, ou então que você tá lendo e você consegue sentir o calor de uma praia e tudo mais. É meio que esse tipo de coisa, sabe? Essa sensação e essa vibe que esses livros passam, que nesse vídeo exclusivamente vão ser essa sensação de inverno, né? Pra você ler agora, nesses dias mais frios e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e que vocês tenham compreendido mais ou menos o que eu quis dizer, mas se vocês não entenderam e se o jeito de ler de vocês é diferente, né? Não tem problema. Esses livros aqui são ótimas leituras pra você fazer, principalmente agora nesses meses aí, né? Inclusive, principalmente quem vai entrar em férias agora no próximo mês, mas não tem problema, você pode ler no verão também, tá? Então é isso, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante com os amigos e comenta aqui embaixo se vocês querem que eu indique livros assim, né, por estações e tudo mais. Eu já tenho vários de primavera na minha cabeça pra fazer aqui, indicar pra vocês, então eu espero que vocês gostem e bora lá. E eu sempre tenho a sensação de que os dias mais frios são ótimos pra gente ou assistir um filme bem mistério, assim, bem suspense, ou então ler um livro desse gênero. Eu acho que passa total essa vibe agora no inverno, né, com o dia nublado, mais sombrio, assim, ler um mistério, né, um romance criminal e tudo mais, e é óbvio que eu não poderia citar outro, senão algum da Agatha Christie, e especificamente nesse vídeo eu escolhi Assassinato na Casa do Pastor, que é um livro bem curtinho e que eu gostei demais da leitura. Na pacata aldeia de St. Mary Mead, é muito fácil vasculhar a história de todos os seus habitantes. Basta perguntar a uma das senhoras respeitáveis de idade que ali vive, e em particular a uma conhecida Miss Marple. E o primeiro caso dessa senhorinha vai envolver a morte do coronel da cidade, que é tão odiado nessa aldeia que a Miss Marple consegue não apontar apenas um, mas 7 suspeitos, todos com suas devidas motivações para se livrarem deste velhaco. Assassinato na Casa do Pastor é a primeira aparição da nossa querida detetive amadora Miss Marple, gente, que é uma senhorinha de idade. E novamente, assim como eu falei no vídeo do Poirot, gente, eu peço desculpa se a pronúncia estiver errada. Me perdoem de verdade, eu não sei se tá certo, mas eu vou chamar ela assim porque é como tá escrito. Então, Miss Marple, ok? Ok. É isso. Acho que não vai atrapalhar em nada a minha pronúncia pra vocês. Mas, de qualquer forma, é a grande estreia dessa senhorinha, né, ali tentando desvendar os mistérios. Ela realmente é uma senhorinha de idade, então é muito legal acompanhar ela. Eu já falei, acho, em outros vídeos aqui, que eu gosto bastante dos livros que são narrados por ela, porque eles trazem uma dose um pouco mais de comédia, ele tem aquele humor mais ácido ali e tudo mais, então ele é mais divertido de você acompanhar a leitura, mesmo que esteja se tratando de um crime. E assim como a própria sinopse do livro fala, nessa obra aqui nós vamos ter não apenas um, mas 7 suspeitos para esse assassinato, todos eles vão ter os seus motivos, ao longo do livro você vai entendendo, todas as histórias se conectam no final, que eu achei muito legal, porque ele não se trata de uma família, mas sim de uma aldeia, só que você vai percebendo que todos nessas histórias, essas pessoas, elas têm uma conexão em si ali, principalmente envolvendo esse tal desse coronel, que ninguém gostava dele, meu Deus do céu, gente, todo mundo odiava esse cara, então, né, quando ele morreu, algumas pessoas meio que agradeceram ali e tudo mais, aí o pessoal da polícia já ficou meio suspeito, tipo, ó, a gente sabe que você não gostava dele, mas não comemora ainda não. E aí também tem várias reviravoltas nesse livro que eu gostei muito, gente. Então tem pessoas que são presas e depois elas são soltas e aí você descobre várias coisas ali. Tem vários plot twists ao longo da história, o que eu adoro nos livros da Agatha Christie, porque sempre eles te instigam a continuar a leitura. E nesse aqui é muito bom porque ele é bem curtinho, tá, gente? Eu acho que ele tem questão de o quê? Deixa eu até conferir pra não falar errado. 240 páginas, então ele é muito curtinho e tem várias coisas acontecendo ali, né, ao mesmo tempo, várias dessas reviravoltas, o que eu acho sensacional. Eu acho que um livro de mistério, um livro de bom suspense, assim, ele precisa ter vários plot twists ali acontecendo, ele precisa te fazer desconfiar de quem na verdade é inocente e não ter nenhuma suspeita de quem é o culpado. Esse livro faz isso muito bem. Essa minha edição aqui, gente, ela é de um box, tá, se eu não me engano, um box rosa da HarperCollins, tá? Eu não sei se ele tem na edição arco-íris, mas eu gosto bastante dessas aqui dos boxes, inclusive eu quero comprar outros, porque eles trazem referências do crime aqui na capa. Então, por exemplo, tem
alguma coisa relacionada à hora e tudo mais que vai fazer, né, vai fazer sentido quando você for ler que tinha um relógio. Então tem várias coisas assim, várias pistas pra você ir desvendando na própria capa do livro. E eu realmente acho que os dias de inverno, dias chuvosos, eles pedem um bom suspense, né, ali pra gente conseguir ler enrolado na cobertinha, com uma xícara de café. Então eu não poderia deixar, né, de citar Agatha Christie, coloquei ela em primeiro lugar aqui. Todos os livros dela, pra mim, na verdade, tem muito essa vibe de, ai, se passar, sabe, uma coisa meio sombria e tudo mais, até mesmo, por exemplo, Morte no Nilo, que se passa no Egito, que é um calor absurdo, mas eu sinto que os livros de suspense e mistério, eles trazem nessa coisa de tempo nublado, uma coisa mais sombria, uma névoa ali, sabe? Então, não teria como eu citar em primeiríssimo lugar outra obra que não uma da Agatha Christie. E Assassinato na Casa do Pastor não é um livro tão conhecido dela, mas que tem uma história bem legal, como eu falei. Então, é a primeira aparição da nossa senhorinha detetive amadora Miss Marple, então é muito legal a gente ver, né, conhecer essa protagonista ali e tudo mais. Ela traz uma narrativa mais divertida e mais dinâmica de acompanhar, então perfeito para esses dias aí de frio. E é claro que aqueles dias chuvosos, aqueles dias bem frios, eles pedem uma boa fantasia pra gente acompanhar, e nada melhor do que a fantasia mais épica de todas, o Hobbit do Tolkien. Bilbo Bolseiro era um dos hobbits mais respeitados do condado, pelo menos até o mago Gandalf bater a sua porta e o convocar para participar de uma aventura, por ninguém menos do que Thorin Escudo de Carvalho, que é um príncipe do poderoso povo dos anões. Agora, Bilbo vai partir em uma aventura, na verdade uma jornada, com o mago Gandalf e mais 13 anões, com um único objetivo: chegar até a Montanha Solitária e recuperar um tesouro imensurável que pertencia aos anões. É claro que eles vão viver muitas aventuras e desventuras durante essa sua jornada, e inclusive eles terão um desafio final. Para conquistar esse tesouro, eles vão precisar derrotar um dragão, o famoso Smaug, o dragão dourado que está dormindo sobre o ouro, né, esse tesouro que está preso lá na montanha. O Hobbit é uma fantasia bem curtinha e daquelas épicas raiz mesmo, tá, gente? Apesar dele parecer ser um livro um pouquinho maior, não se engane, na verdade ele tem várias ilustrações, algumas páginas que são só eles cantando, canções e tudo mais, então ele acaba sendo uma leitura muito rápida de você fazer e bem tranquila de acompanhar. E é claro, ele traz personagens muito marcantes e que vão introduzir, né, aí a história de Senhor dos Anéis. Então eles vão introduzir, o Hobbit, pra quem não sabe, tá, ele se passa antes de Senhor dos Anéis, então nesse livro aqui a gente acaba sendo introduzido ao universo do Tolkien, a Terra-média. E apesar desse autor, ele ser conhecido, assim, né, gente, por ficar 3 páginas narrando textura de árvore, por ficar descrevendo um monte de coisa inútil nos livros, o Hobbit é uma leitura muito tranquila. Eu mesma, quando fui ler pela primeira vez, eu tava com muito receio, porque todo mundo sempre fala isso, né, que o Tolkien, ele descreve um pouco demais as coisas, ele tem uma escrita um pouquinho mais arrastada, afinal, ele é um autor clássico. Só que eu me surpreendi muito positivamente quando eu tava lendo esse livro, justamente porque, assim, gente, pra quem não sabe, o Hobbit, ele na verdade foi escrito inspirado nas histórias que o Tolkien contava para os seus filhos. Então ele é um livro infanto-juvenil, ele é voltado para um público um pouquinho mais novo, então ele acaba tendo uma narrativa, né, ali, um enredo um pouquinho mais leve, mais tranquilo de você acompanhar. A escrita é muito mais fluida, sabe? Eu já li Senhor dos Anéis e eu acho que o Hobbit, ele não chega perto, assim, do que é a magnitude do Senhor dos Anéis na questão de escrita, que o Tolkien faz absurdos, ele realmente passa algumas páginas descrevendo textura de árvore, mas aqui a gente não vê nada disso, sabe? Parece, inclusive, que são obras totalmente distintas, apesar de serem, né, uma anterior à outra, mas eu gosto muito do Hobbit justamente por causa disso, sabe? Por ele ser uma leitura muito tranquila de você fazer. Inclusive, ele é uma ótima dica pra quem tá começando a ler livros clássicos agora, gente. O Hobbit, ele é bem facinho de ler, eu acho que em questão de 2 dias você consegue terminar, e ele também tem, olha, tem mapinha pra você se localizar, entendeu? É muito bom, porque você consegue ir visualizando certinho os lugares e o caminho que eles estão fazendo. Essa edição específica da HarperCollins, ela é capa dura, vem com a fitinha pra você marcar a página, e ele também tem ilustrações. Deixa eu ver se eu acho alguma bonitinha pra mostrar pra vocês. Tem algumas que são coloridas, outras que são preto e branco, algumas que são só, né, o esboço, assim, mas ele tem várias, então eu acho isso muito legal, acho que facilita bastante a leitura. E talvez nem todos os fãs do Tolkien concordem comigo, mas pra mim eu não conseguiria ler o Hobbit que não seja em outra estação, a não ser o inverno. Pra mim esse livro, ele passa, assim, desde o começo, aquela sensação
sensação de você querer ler na frente de uma lareira, com um cobertorzinho, uma xícara de café, sabe? Bem um aconchego ali que só o inverno proporciona pra gente. Então, na minha opinião, o Hobbit é a fantasia perfeita pra você ler aí nesses dias, né, mais frios, nos dias de chuva, gente, então nem se fala, sério, é perfeito. E aí você ainda tem as ilustrações que dão um charmezinho a mais, né, a toda a história. Então eu super indico, é perfeito, gente, é a leitura de fantasia perfeita pra você fazer nesses dias mais frios. Também é perfeito pra você iniciar no mundo dos clássicos, é perfeito pra você conhecer a escrita do Tolkien. Então assim, o Hobbit, ele realmente tem várias qualidades, só pontos positivos. É uma leitura que eu recomendo pra todo mundo, desde criancinhas, na verdade a classificação indicativa dele é 10 anos, até adulto, sabe? Ele continua sendo magnífico mesmo depois de todos esses anos. E é claro que não pode faltar na sua lista de leituras no inverno um romance de época, né, gente? Pra mim, na verdade, quase todos os romances que se passam em Londres ali, eles têm essa vibe, né, de ser super inverno, invernal e essas coisas. Mas nesse vídeo eu resolvi citar especificamente o livro Ligeiramente Casados, da autora Mary Belloc, que foi, na verdade, meu primeiro contato com livros de época. E eu gosto bastante, tenho um carinho muito grande por essa obra. Ele é o primeiro livro de uma coleção, então no finalzinho eu falo um pouquinho mais pra vocês. Mas eu gosto muito desse livro, ele me passa desde o comecinho a sensação de eu tá lendo num chalé no interior, sabe, com a natureza lá fora, um dia de neve. Eu vi neve uma vez só na vida, mas a sensação do dia de neve, entendeu? Com a lareira acesa e tudo mais. Esse livro, ele me passa exatamente essa vibe. E ele também tem uma história muito legal, muito emocionante. É uma história um pouquinho mais madura, bem envolvente, com alguns bons hotes por aí. E um casal, gente, eu acho eles muito fofos. Então, a escolha perfeita. À beira da morte, o capitão Percival Morris faz um pedido ao seu oficial superior, que ele levasse a notícia de seu falecimento à sua irmã e que a protegesse. O honrado coronel Lord Aidan Bedwin chega à propriedade. Ele encontra um local próspero, administrado por Eve, uma jovem generosa e independente que não quer a proteção de homem nenhum. Porém, Aidan logo descobre que por causa da morte prematura do irmão, ela vai perder a sua fortuna e será despejada junto com todas as pessoas que dependem dela, a não ser que ela cumpra uma condição deixada no testamento do pai: casar-se antes do primeiro aniversário da morte dele. E para cumprir a promessa que Aidan fez ao irmão de Eve, ele vai propor para ela um casamento por conveniência. Assim ela não vai perder sua fortuna, continuará administrando sua propriedade e depois de alguns dias ele vai embora e voltar para sua carreira militar. Esse livro nos traz um romance até bem simples, mas que te conquista logo no começo, principalmente porque todos os personagens são muito cativantes. E também porque nós vamos ter uma narrativa um pouco mais madura. Tanto a Eve quanto o Aidan, eles são um pouco mais velhos, e essa sugestão de casamento por conveniência vai exigir muita maturidade dos dois. Então a gente tem algumas discussões que são até mais interessantes, não tem nada muito bobinho na história, é realmente mais focada assim na parte do amor e tudo mais, sabe? Ele é um livro mais maduro do que na verdade a maioria dos livros de época. E eu acho isso um ponto mega positivo, porque a gente não fica preso àquela personagem bobinha, sabe, que não sabe de nada e tudo mais, e nem o cara é uma pessoa muito mais velha e que sabe de tudo e é um cafajeste, sabe? É totalmente o oposto disso. E eu achei muito legal também porque nós vamos vendo eles se apaixonarem aos poucos, né? Então eles começam ali com aquele fake dating e tudo mais, né? De eles nem se conhecerem, mas eles vão ter um casamento e aos poucos eles vão conhecendo um pouquinho mais um do outro, vão se apaixonando e tudo mais. Então eu realmente adorei isso, sabe? De ver eles se apaixonando aos pouquinhos, mesmo já estando casados. Pelo livro se passar mais no interior, né? E não necessariamente ali na cidade, em Londres, que seria um lugar mais agitado, a gente logo tem aquela sensação mais de aconchego, que só a natureza, né? E o chalezinho no interior proporcionam pra gente. Então ele passa totalmente essa sensação de friozinho, lareira acesa e tudo mais, que eu gosto muito. Eu acho que isso dá um charme muito a mais pra essa obra. Então eu acabei ficando presa na narrativa constantemente. Eu não queria deixar de ler, eu não queria largar o livro, até porque não sou o casal principal, mas todos os outros personagens são muito legais. Tem momentos engraçados, mas tem momentos emocionantes que vão te fazer suspirar muito, e eu super recomendo essa coleção. Como eu falei pra vocês, foi meu primeiro contato com romances de época, e apesar de eu já ter lido vários outros hoje em dia, eu ainda acho a escrita da Mary absurdamente boa, sabe? Eu amo a obra dela, então eu adorei. Se eu não me engano, é uma coleção com mais 5 ou 6 livros, todos eles vão contar a história da família, né, então dos Bedwins, e a gente vai ter, né, desde o irmão mais velho e tudo mais, então eu achei isso muito legal. E não só esse primeiro livro, mas os outros também são muito bons, então eu super recomendo, é uma coleção ótima aí pra você fazer um investimento. E é claro que tem um livro que ele não poderia faltar nessa lista de jeito nenhum, que é Coraline, né, gente? Não tem livro, eu acho, mais perfeito pra você ler num dia de chuva e frio do que essa obra-prima que é Coraline. Certas portas não devem ser abertas, e Coraline descobre isso pouco tempo depois de chegar com os pais à sua nova casa. Um apartamento e um casarão antigo
antigo, ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma névoa insistente. Quando Coraline encontra uma porta secreta em sua casa, ela acaba indo parar no outro mundo junto com seus outros pais, que são criaturas muito estranhas e sinistras, com a pele pálida e botões no lugar dos olhos. Coraline é aquele tipo de livro que você consegue imaginar exatamente cada cena que é narrada, você consegue visualizar certinho como se o próprio filme estivesse passando na sua cabeça durante a leitura. E essa edição em específico, ela contribui muito pra isso, porque ela é toda ilustrada, e as ilustrações são muito lindas, além de ajudarem bastante na história, você consegue visualizar muito bem tudo que tá sendo narrado e descrito no livro, e eu acho que dá um charme muito a mais. A casa onde a Coraline mora tá sempre coberta por uma névoa, então a todo momento eu realmente sentia, sabe, aquela sensação de estar em um lugar antigo, frio e úmido, sabe? Então não teria como eu não citar esse livro aqui nesse vídeo, até porque em vários momentos isso é falado durante a história. Ai, porque tá um dia chuvoso, porque tá uma névoa, porque tá muito úmido, sabe? Esse tipo de coisa. Eles são narrados constantemente na história. Eu acho que até pra dar aquele charminho a mais de ser um livro um pouquinho mais voltado pro terror, apesar dele ser uma obra infantil. E eu acho isso um ponto muito positivo da história. Inclusive, eu quero citar aqui algo que torna esse livro bem invernal, por assim dizer, e até mais arrepiante, né, aterrorizante, é o fato dos personagens terem essa questão de essa vibe mais sombria e tudo mais. Eu acho que não tem como você ler Coraline sem pensar no inverno, e esses personagens, eles contribuem muito pra isso. Mesmo no mundo real da Coraline, né, não no outro mundo, todos os personagens, os pais dela, os vizinhos e tudo mais, eles são estranhos, eles são não exatamente excêntricos, eles são sinistros, sabe? Tem umas falas, umas atitudes que você fica, meu Deus, sabe? Ela tá em qual mundo, em qual universo que ela tá. Então, mesmo no mundo real, a gente já tem essa sensação de lugar frio, lugar úmido, inverno, chuva e tudo mais. E no outro mundo, a gente até tem no comecinho, né, aquela coisa mais aconchegante, porque eles estão tentando enganar e tudo mais ali, só que depois fica tudo muito terrível, então aquela névoa sombria volta, e aí tudo ela, né, vai ter que descobrir os segredos ali. Eu não vou dar spoiler pra vocês, porque eu acho que assim, todo mundo já assistiu o filme Coraline, mas se você não assistiu, não vou dar spoiler. Mas de qualquer forma, os dois mundos, eles acabam se conectando ali durante a história e tudo mais, então eu acho isso muito legal, e tanto o real quanto o outro mundo, eles pra mim passam assim 100% essa sensação de lugar frio, sabe, no inverno, um lugar no interior afastado, úmido, assim, coberto por névoa e tudo mais. Não necessariamente é uma sensação boa, eu acho que justamente o autor, ele quis colocar, né, o Neil Gaiman, essa coisa pra incomodar. O fato de estar chovendo o tempo todo, de ser um lugar úmido, dela tá tendo que andar sempre com capa de chuva, galochas e tudo mais, é pra incomodar quem tá lendo, é justamente pra você conseguir visualizar o terror naquele clima, naquela sensação, porque eu acho que ninguém teria muito medo de Coraline se ele se passasse no verão ou na primavera, entendeu? Não ia fazer muito sentido. Então não tem obra melhor pra você ler no inverno do que esse livro, que simplesmente é perfeito. O filme eu nem preciso falar nada. Mas calma que não acabou o vídeo, eu já falei as 4 indicações, mas eu quero citar outras 2 aqui pra fazer, na verdade, uma menção honrosa, que são livros que eu acho que você também tem que ler no inverno, porque esses aqui, eles realmente, eles se passam em boa parte deles, né, no inverno, então tem total essa coisa de frio, de aconchego e tudo mais. O primeiro deles, gente, não poderia ser outro, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu acho que Harry Potter é um dos livros mais invernais possíveis, porque toda a questão de Hogwarts, da neve e tudo mais, né, as descrições também, eles falam muito sobre inverno, então super recomendo. O primeiro livro é um dos meus favoritos, ele é muito curtinho, é muito gostosinho de você acompanhar, principalmente porque eles são uns pitiquinhos, gente, eles são uns pitiquinhos, essas crianças, eles são muito pequenininhos, então é muito bom, é maravilhoso. A gente também descobre, né, junto com o Harry, o universo bruxo. Então, na minha opinião, Harry Potter e a Pedra Filosofal, escolha, assim, obrigatória pra ler no inverno. A segunda menção honrosa não poderia ser outro, né, gente? As Crônicas de Nárnia, O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. 2 obras de fantasia perfeitas pra você ler. Esse aqui em específico, né, das Crônicas de Nárnia, ele não é o primeiro da coleção. Pra quem não sabe, tem um livro antes desse aqui, que é O Sobrinho do Mago, mas você pode ler esse aqui avulso, tá? Não tem problema nenhum. Na verdade, as Crônicas de Nárnia são 7 crônicas separadas. Elas se conectam, obviamente, elas se passam no mesmo universo, e nos últimos livros, principalmente, né? Mas esse aqui você pode ler tranquilo, se você quiser se acostumar com as Crônicas de Nárnia. Afinal, esse aqui vai narrar a história dos irmãos Pen, chegando a Nárnia, do Asa e tudo mais, que foi retratado lá no filme de 2005, produzido pela Disney. Então, ele é uma escolha perfeita, eu acho que não tem muito o que dizer. Afinal, metade do livro, a Feiticeira Branca tá comandando Nárnia, onde neva. Então, né, inverno
faz sentido aí. E esse livro, ele é ilustrado, tá, gente? Ele tem várias ilustrações. Eu amo isso em Nárnia, gente. Pra mim é um dos charmes mais lindos possíveis, os desenhos, as ilustrações e tudo mais. Nárnia também tem várias edições, tá? Só pra deixar claro. Esse aqui de Harry Potter é a edição capa dura. Tem outras também, obviamente, né? Isso todo mundo sabe. Mas as Crônicas de Nárnia, você pode estar comprando aquele livro, né? O volume único, que ele vai ter essa crônica aqui também. Mas essa minha edição aqui é a que eu mais recomendo, porque as páginas são amareladas e também tem mais ilustrações. Então, na minha opinião, se você conseguir comprar as 7 crônicas separadas, eu acho que é mais vantagem, sabe? Do que aquele volume único. Mas como o volume único tá sempre em promoção, também não tem problema, tá? A história é a mesma. A única coisa que diferencia um do outro é justamente que essa edição separada tem mais ilustrações do que a outra. Então, assim, gente, menção honrosa, 2 fantasias que eu amo, sou completamente apaixonada, principalmente as Crônicas de Nárnia. Então, eu acho que são leituras perfeitas pra você fazer aí nesses dias frios, né, e tudo mais, com a lareira, um cafezinho quente, né, aquela comidinha gostosa, cobertinha e tudo mais. São 2 leituras ótimas pra você fazer e também são fantasias. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha bastante com os amigos, que estamos na meta de 10 mil inscritos aqui no canal, e comenta aqui embaixo se vocês querem que eu indique mais livros assim, né, específicos de primavera, verão, outono, enfim, esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!